Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Jadeon e hoje estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo. Hoje falaremos sobre divisão de frações, tá? Também lembrando que é uma revisão do sexto ano que você já viu ano passado, tá? Para você fazer divisão de frações, precisamos seguir algumas regrinhas básicas. Quais são elas? Primeiro, conserva-se a primeira fração. Segundo, transforma a divisão em uma multiplicação. E terceiro, no final, inverte a segunda fração. Então, repetindo, conserva a primeira fração, transforma essa divisão em uma multiplicação e inverte a segunda fração. E nós sabemos que podemos realizar a multiplicação através de numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ou meios pelos extremos, né? Simplificando se for o caso mais rápido. Então vamos a exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho um número natural 4 dividido por 1/3, que é uma fração. Então eu vou conservar o primeiro, transformar a divisão em uma multiplicação e inverter a segunda, que é 1/3, então vai ficar 3. 4 vezes 3, 12. Professor, na hora que você inverteu 3 sobre 1, por que não escreveu 1? Porque a gente não precisa escrever, né? Se 3 dividido por 1 é o próprio 3. Segundo exemplo, 7 dividido por 3 meios. Conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação e inverte o segundo. 7 vezes 2, 14 terços. Certo? Lembrando que embaixo do 7 existe o número 1 que não precisa escrever. Terceiro exemplo, meio dividido por 1/8. Então, novamente a regra, conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação, inverte o segundo. 1 vezes 8, 8 sobre 2, que vai dar 4. Quarto exemplo, 40 dividido por meio. Então, conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação, inverte o segundo. Então, 40 vezes 2, 80. Quinto exemplo, 40 dividido por 1/4. Conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação e inverte o segundo. 40 vezes 4, 160. Sexto exemplo, 3/4 dividido por 2. Conserva o primeiro, transforma a divisão em uma multiplicação. Lembrando que embaixo do 2 existe o número 1, então vai ficar 1 sobre 2. 3 vezes 1 é 3, e 4 vezes 2, 8. 3/8. Sétimo exemplo, 16/15 dividido por 8. Conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação e inverte o segundo. 16 vezes 1, 16. 5 vezes 8, 40. Eu paro aqui? Não, são números pares, então eu posso dividir por 2. 16 por 2 vai dar 8, 40 por 2 dá 20, também são números pares, por 2 novamente, 8 por 2, 4, 20 por 2, 10, novamente números pares, por 2, 40 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, então 2/5. Oitavo exemplo, 3/4 dividido por meio. Conserva o primeiro, 3/4. Transforma a divisão em multiplicação, inverte o segundo. 3 vezes 2, 6 sobre 4. Simplificando por 2, que são números pares, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, 3 meios. Nono exemplo, 25/8 dividido por 15/16. Conserva o primeiro, transforma a divisão em multiplicação, inverte o segundo. Para diminuir nossa conta, esse 25 pode ser simplificado por 5, como esse 15 também pode ser por 5. 25 por 5 vai dar 5 e 15 por 5 dá 3. O 8 pode ser dividido por 8 e o 16 pode dividir por 8. 16 por 8 dá 2 e 8 por 8 vai dar 1. Então sobrou 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 3 é 3, então 10 terços. Lá no Google Classroom, eu irei passar a atividade do livro e na próxima aula eu colocarei a correção dessa atividade. Abraços!